E aí, turma, tudo jóia? Vamos agora começar mais um Dica do Doutor, né? Estou aqui com as queridas visitas, os amigos do peito, aqui comigo. E uma dessas amigas, que tem uma criancinha, ela está com uma pergunta, uma coisa que está na dúvida na cabeça dela. Então, eu vou passar para ela o microfone e ela vai fazer a pergunta. Bom, é verdade que a criança, a partir dos 6 meses, ela precisa de suplementação de vitaminas como vitamina D, ferro e outras vitaminas. Isso faz bem para a criança? Uma pergunta muito legal, né? Principalmente se a gente pensar que não havia esse processo de vitamina e de suplementos, essas coisas no passado. Isso é uma coisa que não tinha. Então, a gente tem que discutir um pouquinho isso, questionar um pouquinho isso. O ferro. O ferro é um mineral essencial, é um mineral problema aqui no Brasil, porque a deficiência de ferro é muito frequente, exatamente por causa da alimentação. É, as pessoas não comem muita verdura, não comem muita folha, essas coisas. Então, isso reduz a quantidade de ferro da sua alimentação. Daí a preocupação de suplementação. Inclusive, o governo federal tem programas em que mandam sulfato ferroso para distribuição com a população. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma alimentação inadequada. Porém, é, essa suplementação de ferro ela pode ser uma coisa um pouco perigosa. Por que isso pode ser perigoso? Repare, o ferro ele é um grande incentivador de proliferação bacteriana. Tanto é assim que o leite materno tem pouco ferro se comparado a outros leites. Por quê? Porque interessa à nossa espécie que os nossos bebês tenham proliferação de bactérias específicas, que são os lactobacilos, as bifidobactérias, que necessitam de ferro para o seu desenvolvimento, mas não em quantidades maiores. Enquanto que outras bactérias, como, por exemplo, Streptococcus, Staphylococcus ou Clostridium, precisam de mais ferro. Aí, a quantidade de ferro do leite materno é uma quantidade tal que passa muito pouco ferro para o intestino grosso, onde tem a maior quantidade de bactérias. Então, assim, a natureza sabe que se a gente distribuir ferro demais, a gente vai ter problemas em nosso intestino e, consequentemente, em outras áreas, já que conforme funciona o nosso intestino, a gente pode ter ou não saúde, tá certo? Então, a suplementação de ferro é algo que deve ser visto com muito cuidado. Penso eu que o correto é não suplementar com ferro. O correto é propor uma alimentação adequada para aquela criança. E também não suplementar com nenhuma vitamina. Os suplementos, eles são uma coisa essencial, muito necessária em situações específicas. Nós temos muitas crianças que estão com desnutrição, por diversas razões sociais, né? É, e, por isso, muitas crianças carecem, elas realmente necessitam de suplementação. Porém, a maioria das crianças não tem necessidade de suplementação. Tem necessidade daquilo que eu tive, daquilo que você teve, daquilo que todas as pessoas daqui tiveram, que é comer de forma adequada. Ora, é, tem crianças que estão tomando refrigerante desde muito bebês, ou estão comendo uma quantidade de açúcar gigantesca. O açúcar é um antinutriente. O açúcar reduz a quantidade de cálcio do organismo. Então, o que a gente tem que fazer é realmente investir em uma boa alimentação para as crianças, assim como para nós. E não colocar suplementação. Tá certo? Muito bem. E quais são as consequências desse excesso de ferro na criança, por exemplo, quando a gente dá essa alimentação saudável e ainda suplementa com ferro? Uma primeira coisa é a proliferação de bactérias inadequadas, que vão provocar gases, vão fazer com que a criança tenha a barriga estufada. O próprio ferro, ele é um pouco indigesto. Então, assim, a primeira consequência é a irritação do intestino. É a primeira consequência. Mas também, o ferro, ele aumenta muito a quantidade de radicais livres no intestino. O ferro, neste aspecto, é tão sério que não se recomenda suplemento de ferro em pessoas que têm câncer, porque o câncer é um processo que sempre envolve aumento da quantidade de radicais livres. Então, não nos interessa, uma pessoa que tem câncer, aumentar a quantidade de radicais livres. Aliás, não nos interessa em ninguém, inclusive em nossas crianças.
Então, quando você suplementa com ferro, e esse ferro não está, está em excesso, porque você tem uma alimentação boa, então você estará aumentando a quantidade de radicais livres nessa criança. E isso vai gerar não só proliferação bacteriana inadequada, não só isso, vai provocar também passagem de radicais livres para dentro do organismo, combinação de radicais livres com óxido nítrico que se produz no intestino, que é uma coisa maravilhosa para a saúde, mas que também pode gerar substâncias inadequadas por causa do radical livre, entendeu? Então, a criança que é suplementada com ferro, ela vai ter problemas à distância, ela vai ter problemas de garganta, vai ter problemas pulmonares, vai ter problemas de alergia, à distância. E isso é uma coisa que não é muito fácil de provar, entende? Diversos pesquisadores estão afirmando isso. Mas você sabe, em medicina e em ciência como um todo, é necessário um tempo para que isso seja bem esclarecido. Mas, se nós pensarmos bem, esta suplementação é uma experimentação. E por que fazer uma experimentação em crianças humanas? A gente não é recomendável fazer em animais. Por que fazer em crianças humanas?